Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste sábado, 14 de março de 2020. Já estamos no último dia da semana. Você sabia que o sábado é o último dia da semana? Pois é o último dia. Domingo é o primeiro dia da semana, só que domingo não é o primeiro dia útil, é o primeiro dia, mas é uma espécie de feriado, porque a maioria dos trabalhadores está em casa, está descansando. Bem, nesse sábado, deixa eu falar alguns indicadores da economia brasileira. O salário mínimo em vigor, R$ 1.045. O cálculo por hora do salário mínimo, R$ 4,75. O cálculo por dia, R$ 34,83. A taxa básica de juros da economia brasileira, chamada Selic, está em 4,25% ao ano. É a taxa mais baixa da história. A inflação dos últimos 12 meses está em 4,19%, segundo um índice utilizado pelo Banco Central do Brasil e informado no dia 7 de fevereiro de 2020. Bem, agora eu quero passar para vocês outras informações. Tem várias informações, mas o Web Jornal do Paulo Maciel, que está no ar neste sábado, 14 de março de 2020, é um jornal com notícias resumidas, tá? Notícias resumidas para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Bem, vamos lá. Essa notícia aqui, olha, a agência do INSS em Colatina está atendendo normalmente os usuários do sistema previdenciário que procuram seus guichês. Na quinta-feira, inclusive, estive na agência do INSS em Colatina, que fica no bairro Esplanada. Vários tipos de esclarecimentos são passados aos beneficiários. Alguns beneficiários iam buscar informações de rendimentos de 2019 para a declaração do imposto de renda, que deve ser processada até o dia 30 de abril, hein? Deve ser entregue até o dia 30 de abril a declaração do imposto de renda. Na verdade, os servidores não entregam mais a folha de rendimentos, aquela folha impressa, mas sim eles passam uma senha para que o usuário retire o documento via internet. Um passo a passo é entregue ao contribuinte. Na agência colatinense, é informado que o atendimento não agendado encerra às 13 horas. Recomenda-se pedir os serviços sem sair de casa pelos canais de atendimento. Atenção para os canais de atendimento sem sair de casa, hein? Olha aí. Internet é o gov.br/meu INSS. Fácil, né? Entrar na página lá, gov.br/meu INSS. Tem o aplicativo Meu INSS. E o telefone 135. Precisando mesmo ir à agência, o beneficiário deve agendar antes pelos canais de atendimento. Outros dados aqui que eu passo para você que acessa o Web Jornal do Paulo Maciel. O salário mínimo é de R$ 1.045, eu já até falei. A contribuição mínima para a aposentadoria sobre o salário mínimo é de 5%, ou seja, R$ 52,25. O código é o 1929. É para facultativo de baixa renda, atividades do lar na própria residência. Há ainda outras contribuições previstas em relação ao salário mínimo, hein? 11%, R$ 114,95, código 1163/1473, para contribuinte individual, facultativo mensal. E tem mais uma contribuição para contribuinte individual facultativo mensal, hein? É de 20% sobre o salário mínimo. Dá R$ 209, o código
1007 1406. Qualquer coisa você pode obter informação pelo 135, que é o telefone do INSS. Estive visitando a agência de Colatina. Olha, a Secretaria de Saúde do Estado divulgou ontem, aliás, na quinta-feira, o 14º boletim de Covid-19. Segundo caso foi confirmado no Espírito Santo. Então vamos lá, a informação oficial. A Secretaria de Saúde, César, por meio do Centro de Operações Estratégicas, registrou na quinta-feira, dia 12 de março de 2020, mais um caso confirmado por Covid-19, o novo coronavírus. O paciente é um homem, é brasileiro, que mora no exterior e está no estado em visita a familiares. Ele está em isolamento domiciliar sem apresentar sintomas graves. Com essa nova atualização, a César possui 2 casos confirmados, 48 descartados e 21 em investigação. Então, essa informação foi divulgada na quinta-feira, dia 12 de março de 2020, 2 casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo. Olha, vem aí a campanha contra a influenza, a gripe, e os idosos serão os primeiros a receber a vacina, hein? Na primeira fase da campanha, com início no dia 23 de março, também entram trabalhadores de saúde que estão na linha de frente do atendimento à população. O dia D será em 9 de maio. Então, o Ministério da Saúde inverteu a ordem de público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a influenza. Primeiro, serão vacinados os idosos e os trabalhadores da saúde, que atuam na linha de frente do atendimento à população. A decisão da pasta é mais uma medida de proteção a esses públicos, em especial aos idosos, já que a vacina é uma proteção aos quadros de doenças respiratórias mais comuns que, dependendo da gravidade, pode levar a óbito. 23 de março é o início da campanha. 9 de maio será o dia D. Olha, a notícia completa você encontra no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora eu tenho as manchetes do jornal A Tribuna, jornal impresso de ontem. Ontem, na sexta-feira, quer saber as manchetes de capa de A Tribuna? Governo antecipa para abrir o pagamento do 13º a aposentados. Medida visa reduzir o impacto da crise do novo coronavírus na faixa etária mais vulnerável. Médicos dão orientações para idoso se proteger do coronavírus. Olha aí, vamos lá então, hein? Atenção, olha, a você que é da melhor idade, digamos assim, terceira idade, melhor idade, evitar ambientes fechados, reduzir contato com pessoas com sintomas de gripe e abolir o uso de lenço de pano. São dicas de especialistas que alertam para a falta de vagas em UTIs. Preocupada com o coronavírus, a advogada Vivian Cortes usou máscara para proteger os outros e a si mesma, enquanto buscava atendimento médico em Vitória. É uma legenda de foto de capa de A Tribuna. Segundo paciente infectado, está isolado em Vila Velha. Bolsonaro aparece com máscara em rede social. Presidente pediu suspensão de protestos no domingo. Vasco perde na Copa do Brasil e torcida briga no estádio. O técnico Abel Braga balança no cargo. Erros de falsos professores ameaçam saúde dos alunos em academias de ginástica. Cãozinho em UTI emociona menina de 2 anos. Garis de manhã, professora e enfermeira à tarde. AT2, franguinho nada básico. Agora outra informação que tem relação com a bacia do Rio Doce. Atenção, pescadores informais são beneficiados por projeto piloto. A Fundação Renova, a entidade criada para reparar os prejuízos decorrentes do rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, Minas Gerais,
concluiu em dezembro passado o projeto piloto Pescador de Fato, criado para identificar pescadores comerciais artesanais que não conseguem comprovar o exercício da profissão. Muitos dos pescadores atingidos em toda a bacia do Rio Doce não conseguiram receber indenização pelo impacto causado pela tragédia em novembro de 2015, por causa da elevada informalidade da atividade. A aplicação de uma metodologia desenvolvida pela Renova reconheceu nesta primeira etapa 150 pescadores, dos quais 14 são mulheres que trabalhavam sem o documento de ofício ativo e se tornaram aptos a receber a indenização da Fundação pelos danos do rompimento da barragem de Fundão. O coordenador de Políticas Sociais e de Indenização da Fundação, André Vasconcelos, informou que quase todas as indenizações já foram pagas a esses 150 pescadores. As evidências coletadas a partir das falas das pessoas e do que a comunidade trouxe para a gente nos levou a obter 150 pessoas elegíveis de um total de 276. Na avaliação do coordenador, os resultados foram considerados bastante consistentes e a Renova vai estender o projeto para demais comunidades ao longo do Rio Doce. Segundo Vasconcelos, a Fundação já está na fase de contratação de equipe e capacitação dos profissionais para dar continuidade ao pescador de fato. Bem, a notícia completa está no meu blog, você pode acessar aí. É fácil, né? repórterpaulomaciel.blogspot.com. Olha, idosos formam o público mais preocupante do novo coronavírus. Os idosos, pacientes de doenças crônicas, representam o público que causa maior preocupação com a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Isso porque a baixa imunidade faz dessas pessoas mais vulneráveis à ação do vírus e às complicações decorrentes dele, como síndromes respiratórias agudas graves. Estudo do Centro para a Prevenção e Combate a Doenças da China analisou casos no país, tomando exemplos do mês de fevereiro, e identificou que a taxa de mortalidade avança conforme a idade. Então, toda a atenção com a faixa de idade mais avançada. E o presidente está atento para a evolução do coronavírus. O presidente Bolsonaro falou em rede de televisão. Na noite de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional, destacando a decisão da OMS de classificar o coronavírus como pandemia. Relembrou que o Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, assim como os serviços de saúde em todo o mundo, tem um limite de pacientes que podem ser atendidos, mas que o governo federal continua acompanhando a situação de forma ativa. O governo está atento para manter a evolução do quadro sob controle. É provável, inclusive, que o número de infectados aumente nos próximos dias, sem, no entanto, ser motivo de qualquer pânico, disse o presidente. Bem, a informação sobre o coronavírus, ela é intensa, massiva. Realmente nós temos que passar essa informação, porque é o momento em que se fala no mundo todo sobre esse assunto, né? Então, não podemos deixar de tocar no assunto. Inclusive, a Justiça do Rio, é uma notícia que eu tenho aqui agora para vocês, ela vai suspender na semana que vem algumas sessões. É verdade, sabia disso? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou, por meio de nota, que todas as medidas para evitar a transmissão do coronavírus serão adotadas a partir de segunda-feira, dia 16 de março de 2020, após a publicação de atos executivos. Uma das medidas tomadas pelo Tribunal do Rio de Janeiro é a restrição da circulação nos prédios
de público externo, pois entre 40 mil e 50 mil pessoas circulam diariamente somente no Fórum Central. Para facilitar a adoção das medidas de prevenção, as audiências e sessões de julgamentos de primeiro e segundo graus serão suspensas por 60 dias. Então, é a Justiça do Rio, Tribunal de Justiça do Rio, informando, e você pode ter estas informações completas no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Acesse aí. E a Mega Sena acumulou e pode pagar neste sábado 8 milhões e meio. Nenhum apostador acertou as dezenas do concurso 2.242 da Mega Sena, sorteadas na quinta-feira no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. O prêmio para o sorteio deste sábado está estimado em 8 milhões e meio. As dezenas sorteadas na quinta-feira foram 05, 09, 18, 24, 25 e 42. Quem fez 5 números tem direito a R$ 17.495. Quem fez 4 números fica com o prêmio de R$ 492. Então hoje, sábado, tem prêmio, hein, de 8 milhões e meio. É uma boa grana, né? Não é para se jogar fora. Porque o interessante no jogo é que você faz uma brincadeira. Você tenta a sorte, né? Pega os números, fica brincando com os números. E às vezes pode dar certo até. Na faixa principal é mais difícil. Mas às vezes dá certo você fazer 4 números, aí ganha 400 e poucos reais. Pode fazer 5 números, aí ganha mais um pouco. Olha, o Grenal, hein? O Grenal da quinta-feira, gente. O que aconteceu, hein? Na quinta-feira, que bagunça. Na disputa entre Grêmio e Internacional, lá em Porto Alegre, havia enorme expectativa em torno do primeiro Grenal da Libertadores. Contudo, os 53 mil torcedores presentes na Arena do Grêmio na noite de quinta-feira lembrarão muito mais da batalha campal que aconteceu no fim da partida do que do futebol apresentado. Com o resultado, o Internacional permaneceu na liderança do grupo e com os mesmos 4 pontos do vice-líder Grêmio, mas com um saldo de gols melhor. Pois é, então houve uma bagunça danada lá na Arena do Grêmio, não é isso? Meu Deus do céu, que confusão que aconteceu lá. O clássico gaúcho começou com o Grêmio aproveitando o apoio da torcida para criar boas chances, a melhor delas em finalização de cabeça do zagueiro Jeromel. Mas, após esta pressão inicial, o Internacional tomou conta do jogo e teve a chance clara de abrir o marcador com meia Bosquilha. No segundo tempo, a temperatura da partida aumentou muito, tanto com a bola rolando, com chances claras de gol, como nas disputas de bola com jogadas muito duras de lado a lado. E a temperatura tanto aumentou que a partida terminou com 8 jogadores expulsos, 4 de cada lado. Minha nossa! Com a decisão anunciada pela Confederação Sul-Americana de Futebol de suspender todas as partidas da Copa Libertadores, previstas para acontecer na próxima semana por conta do avanço do coronavírus, o Colorado e o Tricolor não sabem quando voltam a jogar pela competição. Pois é, minha nossa, 8 jogadores expulsos. Que é isso, gente? Que bagunça. Olha, e o Vasco perdeu na quinta-feira, hein? Meus amigos vascaínos, me desculpem, mas o Vasco tá precisando de uma sacolejada, hein? Mesmo jogando no estádio de São Januário, o Vasco foi derrotado por 1-0 pelo Goiás na quinta-feira, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O único gol da partida saiu aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o Fábio Sanches aproveitou a bola que sobrou dentro da área para vencer o goleiro Fernando Miguel. O jogo de volta está programado para o dia 18 no Estádio Olímpico. Vamos ver se vai acontecer o jogo de volta
porque nós estamos, nesse momento, com o problema do coronavírus, né? Então, não sabemos se vai acontecer. Vamos aguardar para nós termos uma informação mais concreta a respeito disso, da evolução dessa doença, se vai haver vacina proximamente, porque a expectativa é de que haja uma vacina, porque todos os grandes países que têm uma tecnologia avançada, estão envolvidos, estão tendo problemas, então já era tempo de se desenvolver a vacina. Bem, agora vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios da semana. O café arábica tipo 6, R$ 509. Arábica 7, R$ 380. Conilon 7, R$ 306. É o preço de fechamento dos negócios da semana para a saca de 60 quilos no Centro de Comércio de Café de Vitória. Mais notícias para você. O apresentador Raul Gil, de 82 anos, está isolado em seu sítio no município de Itu, interior de São Paulo. O apresentador do SBT já tem um programa gravado. Por isso, deve ir ao ar neste sábado o programa gravado. Os apresentadores acima de 60 anos do SBT estão liberados de fazer programas, se quiserem, por conta do coronavírus. Raul Gil fez exames e deu negativo para a enfermidade pandêmica. Estão acima de 60 anos no SBT Carlos Alberto de Nóbrega, Ratinho, Otávio Mesquita, entre outros, sendo o principal o dono da emissora, Silvio Santos, que está com 89 anos, hein? Vamos lá, mais informação. Olha, assento. Você está procurando emprego, procurando trabalho? Tem gente que, aliás, só procura emprego, né? Não quer trabalho. Mas aqui, olha, 129 vagas para o IBGE de Colatina, num processo seletivo para exercício da profissão temporária, hein? Processo seletivo será realizado no Brasil inteiro. E só em Colatina tem 129 vagas. As chances são para os ensinos fundamental e médio. Inscrições abertas até o dia 24 de março. E as inscrições são feitas exclusivamente pela internet. Os dias 17 e 24 de maio são as datas previstas das provas. O agente censitário começa a atuar no final de maio e início de junho, prosseguindo até dezembro. O recenseador fará o seu trabalho a partir de agosto e vigência do contrato até o fim de outubro. Olha, uma médica foi à televisão e ensinou a lavar as mãos com água e sabão em casa ao participar de uma reportagem de TV. Olha, é isso aqui, ó, tem que ter tempo, hein? É um processo demorado. Lavam-se todos os dedos. Olha aqui, olha, de um lado, do outro, de um lado e do outro das mãos, inclusive os punhos. Olha, lavam-se os dedos, os punhos, devem se lavar as mãos várias vezes por dia. Além do sabão ou sabonete, pode-se utilizar o álcool em gel. O álcool 70% ou 80% é o ideal. O álcool comum de 42% ou 42 graus não é suficiente para a limpeza das mãos. Agora sobre o chikungunya. Já ouviu falar do chikungunya ou da chikungunya? Vitória tem 800 casos de chikungunya em uma semana. O mal vem do mosquito Aedes aegypti, que causa também a dengue e a zika. Médicos dizem que a capital vive uma epidemia da doença. Olha, o presidente Jair Bolsonaro divulgou o resultado do seu exame de coronavírus. Deu negativo. Opa, felizmente. Ainda bem, né, presidente? O presidente está livre, então, do coronavírus. Ele fez o exame porque estava com o secretário de comunicação do governo, estava viajando com o secretário, e o secretário está com a doença. Então, o presidente usou a máscara protetora, a máscara cirúrgica, fez o exame e deu negativo. Portanto, o presidente da República não está com o coronavírus. Mais uma troca de tiros de arma de fogo em Vila Velha.
Foi no início da noite de quinta-feira, 12 de março de 2020, na popular faixa de Gaza. Um adolescente de 17 anos foi baleado com 4 tiros e hospitalizado sem risco de morte. Metralhadoras e submetralhadoras são utilizadas por malfeitores que agem nessa região bilabeliense. Olha, às sextas-feiras, ontem, por exemplo, foi sexta-feira, muitos católicos fazem penitência cumprindo o jejum. Além do jejum, tem também a confissão. A época da quaresma é época propícia para o católico praticar o ato da confissão, reconciliação. E no caso do jejum, é a privação de alimentos, gente. Em muitos casos pode ser da carne. E essa privação de alimentos é indicada pela Igreja em 2 vezes por ano, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Ao longo das sextas-feiras de todo o ano, também recomenda-se o jejum, especificamente de carne. Olha, 2 pessoas, essa notícia aqui é interessante, 2 pessoas mortas na rua onde, no início do ano, a menina Alice foi morta. Há pouco tempo atrás, né, a menina Alice, uma criancinha, foi morta no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. E agora, isso foi ontem, na sexta-feira, 2 pessoas foram mortas, assassinadas. Os 2 homicídios aconteceram na sexta-feira, dia 13 de março de 2020. No fim da chamada Rua do Valão, segundo o programa Balanço Geral da TV Vitória, o tráfico de entorpecentes é intenso. Em Santa Lúcia, Vitória, um homem foi morto dentro de um automóvel onde havia outros elementos ligados à criminalidade. A polícia conseguiu apreender o veículo e deter os envolvidos. Olha, as estradas, deixa eu ver aqui, a Estrada das Carretas, região de Aracruz, possui um veículo que foi totalmente incinerado. Foi queimado, incendiado. Foi ontem na sexta-feira. Então, na Estrada das Carretas, região de Aracruz, um veículo foi totalmente incinerado. Em Conceição da Barra, 16 pessoas foram detidas com possível envolvimento em furto de madeira. Uma dessas pessoas era um menor. 6 caminhões carregados com toras de eucalipto foram apreendidos. O furto de madeira acontece de maneira crescente na região litoral norte, segundo as autoridades, gerando outros crimes interligados. Agora, falando de Colatina, um desnível, uma lombada na cabeça da segunda ponte de Colatina, no bairro IBC, está causando estresse nos condutores de veículos em geral. Quem conhece a situação reduz a velocidade do veículo, mas outros desavisados sofrem um forte impacto. A ponte é de responsabilidade do DENIT. Registrado o crescimento no número de mortes no estado do Espírito Santo em 2020, comparado com o mesmo período de 2019. Houve 230 homicídios de janeiro até a primeira dezena deste mês de março. Atividades festivas e aglomeração de pessoas, como o carnaval, contribuem para esse aumento, segundo autoridades. Há ainda os grupos de jovens de 15 a 29 anos que entram em conflito pelo controle de pontos de drogas ilícitas. Meu Deus do céu, situação difícil, hein? De se ter um fim. Olha, houve bloqueio da BR-101 mais uma vez, não é possível. Bloqueio na Serra na noite de quinta-feira, dia 13 de março de 2020, foi por causa de aumento surgido na conta de energia. Poxa, tem aumento na conta de energia, esses manifestantes vão lá e fecham a rodovia, prejudica todo mundo que está com seu veículo na estrada. Muitas vezes a pessoa está com um doente dentro do carro. Pelo amor de Deus, hein? Vamos mudar essa mentalidade de fazer protesto, manifestação. A concessionária alega que havia furto de energia no local, conhecido popularmente como gato, e agora foi instalado um equipamento que evita a irregularidade. Sendo assim, diz a concessionária, a cobrança está normal na energia.
O protesto durou cerca de 3 horas, minha nossa, isso mesmo, 3 horas, atingindo até a reta do aeroporto em Vitória. Tem que mudar essa mentalidade dessa população, ou as autoridades têm que tomar uma medida rápida. Não se pode parar um trânsito nem por meia hora, imagine por 3 horas, pelo amor de Deus. Morador da Serra vai responder por crime ambiental se não fizer a ligação de sua casa na rede de esgoto. Há muito esgoto lançado nos mares do município serrano. Os moradores autuados vão responder criminalmente. 8 mil já foram notificados e não se adequaram. O passo seguinte é a multa. As medidas judiciais serão adotadas pelo Ministério Público após as informações do município. Depois de fazer a ligação, o proprietário do imóvel deve comunicar o fato à CESAM, a Companhia de Saneamento. E a festa da Penha, com esse tal de problema aí atual do coronavírus, a festa da Penha está mantida até o momento. Então a festa da Penha 2020, neste ano feriado estadual, está confirmada. E mais de 1 milhão de fiéis são esperados no evento. Entre as atrações estão previstos shows, missas, romarias, procissões, etc. E o número de acidentes com motoristas alcoolizados dobra na Grande Vitória, segundo ocorrências de trânsito. Caso se recuse a fazer o teste do bafômetro, o motorista pode ser autuado e conduzido ao DPJ se apresentar sinais de embriaguez. O número de acidentes representa 1% de todos os registrados pela PM. Poxa, 1% só? Mas são de gravidade maior. Está sendo verificado o protocolo de trabalho quanto ao uso do etilômetro, que é o bafômetro, em razão da prevenção do coronavírus. O soprador é descartável, mas ainda assim a PRF vai restringir a utilização do equipamento. Com reajuste para PMs no Espírito Santo, os policiais militares, o soldado terá um percentual maior. Soldado é o início da carreira. O impacto nas contas públicas do governo do estado será de R$ 73 milhões neste ano. O valor chegará a 266 milhões por ano após todos os reajustes. Haverá reajuste também de 12% para parte do magistério estadual. Um economista alerta que a instabilidade macroeconômica está muito acentuada e o desequilíbrio econômico-financeiro pode surgir em futuro próximo. Olha aí, olha o perigo aí de determinados reajustes acima da inflação. Congresso de Oncologia, que seria no fim do mês de março em Vitória, foi adiado para agosto. É uma medida preventiva para evitar risco de contágio, pelo coronavírus. São medidas que todos estão utilizando. Olha aí, o fim do pico do surto de coronavírus na China aconteceu. Depois de medidas rigorosas, o país asiático conseguiu evitar a alta propagação da doença. Olha, o fim do pico, então, aconteceu na China. É um bom sinal. Deixa eu ver mais aqui. Eu já falei essa notícia sobre o coronavírus. Já foi confirmado o segundo caso no Espírito Santo. É um homem que mora na Inglaterra e veio visitar a família no dia 2 de março, aqui no Espírito Santo. No dia 6 foi verificado o resultado positivo. Ele está isolado em domicílio. O primeiro caso, no estado do Espírito Santo, é de uma mulher de Vila Velha, que viajou ao exterior. E sobre um paciente com sintomas da doença que não queria cumprir o isolamento domiciliar, a Justiça determinou que ele ficasse em casa, sob o risco de multa ou outra penalidade. As secretarias estadual e municipais de saúde repassam informações aos educandários, ou seja, escolas, para evitar o contágio. A recomendação básica é lavar bem as mãos, eu já falei sobre isso. E a Universidade Federal do Espírito Santo publicou um comunicado, pois esse é um tema que todos devem estar envolvidos. Outra notícia que eu quero falar para vocês, em Piúma, hein, gente? Eu vi uma reportagem sobre Piúma. Em Piúma, o avanço do mar assusta os moradores. O mar está avançando na orla e levando
partes da calçada, não está fácil lá em Piúma. Tem mais notícia ou vamos encerrar? Sim, tem uma notícia aqui. Ciclista que ficou paraplégico ao bater em estrutura de show vai pedir reparação na justiça. O local estava mal iluminado na via pública. Eu não sei onde é essa notícia, mas é um ciclista que bateu numa estrutura montada para um cantor famoso. Já que estamos falando em cantor famoso, o cantor Di Ferreiro está com coronavírus. Ele é um artista famoso. Está se recuperando bem e diz que sente-se como se fosse uma gripe. Então, tem gente famosa que está com o coronavírus. Eu falei do Tom Hanks, internacional, agora o Di Ferreiro. E a cantora Vanessa da Mata vai se casar, hein? A cantora Vanessa da Mata vai se casar com um ministro do Tribunal de Contas da União. Será no dia 12 de abril, domingo de Páscoa, na Chapada dos Guimarães. Chegamos ao final agora? Sim, aos 52 anos, a apresentadora Mara Maravilha adotou um menino. Chamado Benjamin, menino. Então, a Mara Maravilha adotou uma criança, um menino chamado Benjamin. Bem, agora já estamos no final, né? Está na hora, nossa hora de terminar o Web Jornal, já está na hora. Hein? Está na hora sim. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel deste sábado, dia 14 de março de 2020. Pois você sempre ligado aqui no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórter paulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Sempre ligado aqui, você fica sabendo de tudo. São notícias resumidas, atualizadas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica. Significa a paz. Eu estou desejando a paz de nosso Senhor para você. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, acredite. El Shaddai, Deus onipotente, se Ele pode tudo, Ele proverá no tempo dele, no Kairos, e não no nosso tempo, o Cronos, tá bom? E do dialeto de Jesus, o aramaico, eu digo Maranata, ou Maranatá. Maranata, com acento na penúltima sílaba, com a tônica na penúltima sílaba, é dita pelos protestantes. Essa expressão é dita Maranata. Os católicos dizem Maranatá. Acento, né, a tônica na última sílaba. Significa, vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor, Senhor, vem. É a segunda vinda de Cristo Jesus. Quando Ele vier pela segunda vez, vai nos julgar e nós acreditamos, temos esperança de que nos levará para a vida eterna. Ele vai nos absolver. Para isso, nos arrependamos dos nossos pecados. Peçamos perdão a Deus e acreditemos que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz!